Flamengo e Palmeiras. O noticiário do Flamengo, do Palmeiras e a análise dos nossos comentaristas. Daqui a pouquinho também as prováveis escalações. Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos para o jogo desta quarta-feira na Ilha do Urubu, Flamengo e Palmeiras. Um confronto bastante esperado por tudo que as duas equipes fizeram no ano passado. A diferença é que agora o líder não é nenhum dos dois, é o Corinthians, e uma distância muito grande, por exemplo, do Flamengo. São 12 pontos. Por isso que o técnico Zé Ricardo, na entrevista coletiva concedida aqui no Ninho do Urubu, fez uma projeção de pontuação maior do que a obtida ao fim do primeiro turno do ano passado, que foram 34 pontos. Baseado no trabalho que a gente, no campeonato que fizemos ano passado, o primeiro turno fechamos com 34 pontos. A gente tenta buscar alguma coisa a mais. E a luta no dia a dia, né? Porque é um campeonato duro, difícil, a gente tem outras competições envolvidas no meio, e isso aí também acaba sempre com as equipes que estão envolvidas ali no meio, fazendo com que se dividam as atenções. Então, por isso que a gente não está trabalhando com número, assim, meta nenhuma, e que não seja o jogo seguinte. E como vai ser a postura do Flamengo para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira na Ilha do Urubu? O técnico Zé Ricardo deu uma pista e resumiu a postura do Flamengo citando um canto da torcida rubro-negra. A maneira do Flamengo jogar, como a própria torcida cante, vai para cima deles, né? Vai para cima deles bem igual. A gente só tem que ter um equilíbrio para buscar isso. A gente não pode querer mudar nosso estilo, mas a gente tem que ter as devidas precauções. O time do Flamengo para enfrentar o Palmeiras tem pelo menos uma mudança certa, é a volta do Trauco, que cumpriu suspensão no jogo contra o Cruzeiro e retorna na vaga do René. O trabalho de véspera aqui da partida contra o Palmeiras na Ilha do Urubu foi praticamente todo de portões fechados. Um trabalho que chamou bastante atenção foi o do Diego Alves, o primeiro treino dele com a camisa do Flamengo, ele que foi treinado pelo preparador de goleiros Vitor Hugo, da equipe do Flamengo. Ricardo Lai para o Fox Sports. Muito obrigado, Lai. Do Flamengo para o Palmeiras, Gudré Neufer acompanhou a preparação do Palmeiras. Olá, amigos dos canais Fox Sports. O Palmeiras deu início hoje a uma pequena excursão de 9 dias. Serão 3 partidas longe de casa. Primeira escala, Rio de Janeiro contra o Flamengo. Depois, Recife, onde enfrenta o Sport. E fechando a excursão, Belo Horizonte contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Contra o Flamengo, amanhã no Rio de Janeiro, Cuca não vai contar com 4 jogadores que não viajaram com a delegação. São eles: Felipe Melo, Edu Dracena, Guerra e o novo contratado Daverson. Com isso, Cuca deve mexer na equipe mais uma vez. Há chances de Michel Bastos atuar pela esquerda. Com isso, Zé Roberto iria para o meio de campo. Ou Cuca pode escalar também 3 volantes: Thiago Santos, Bruno Henrique e Tietê. A escalação é um mistério. O certo é que em 19 partidas até agora, Cuca escalou times diferentes em 18 oportunidades. Usou no total, nesse retorno dele ao Palmeiras, 27 jogadores. Pois é, Cuca ainda não achou a escalação ideal como fez no ano passado. Quem falou com os jornalistas depois do treino foi o atacante Roger Guedes. Como o Cuca sempre fala, a gente tem poucos dias para treinar, né? Um jogo atrás do outro, como ele falou, não definiu a equipe titular dele, como ano passado ele tinha os 11 assim, dele na cabeça, então ele está definindo o dia a dia, então a gente sabe que agora vai ser um jogo muito difícil contra o Flamengo e espero que a gente saia com os 3 pontos. Roger Guedes teria recebido uma oferta do Atalanta da Itália, coisa para mais de 30 milhões de reais. Mas garante que o foco dele, que recuperou o bom futebol, é só no Verdão. Não, negócio de Europa, isso aí eu deixo com meus empresários. Mas eu estou focado aqui no Palmeiras, tenho um contrato com o clube, então, e o Cuca que me trouxe para cá me acolheu muito bem, então dentro do futebol eu tenho ele como um pai aqui dentro. Gudré Neufert, da Academia, para os canais Fox Sports. Muito obrigado, Gudré. Antes da opinião do PVC, antes da opinião do Quesada, temos aqui as prováveis escalações para o grande jogo desta quarta-feira.
Vamos trazer primeiramente o time do Zé Ricardo, é o mandante, o Flamengo, e na sequência o time do Cuca. Aliás, acompanhamos ao longo da nossa programação ainda hoje a chegada do Palmeiras no Rio de Janeiro. Thiago, Rodinei, Heber, Vaz e René. Cuejar, Everton Ribeiro, Márcio Araújo, ou Márcio Araújo como o primeiro jogador de meio campo, né? O protetor da defesa. Diego, Everton e Guerreiro. Guerreiro mais centralizado, Everton aberto. Aqui é só uma questão de posicionamento, é só uma ideia básica para vocês entenderem como deve jogar o Flamengo. Mais de 12 mil ingressos vendidos, expectativa para casa cheia mais uma vez. O Flamengo fez um dos últimos 6 pontos possíveis, perdeu para o Grêmio, empatou com o Cruzeiro. Aqui tem mais um confronto direto. Vamos para o Palmeiras. Praz, Mike, Mina, Luan, Michel Bastos ou Juninho. Eu acredito no Michel Bastos, daqui a pouquinho eu queria ouvir os comentaristas. Tietê, Thiago Santos, ou Thiago Santos, Tietê e Bruno Henrique. Dudu, Roger Guedes e William. Esse é o Palmeiras. Algo a corrigir? É por aí? Como que vem as equipes para o jogo? O Trauco ali na lateral esquerda que volta, né? Que a Adelaide falou, o Trauco volta da suspensão. O Palmeiras é mais difícil ter certeza absoluta. O Palmeiras não tem um time formatado. Eu, pessoalmente, acho que o Tietê vai na lateral direita, porque ele vai ter uma preocupação com o Everton. E o Mike não tem como principal característica a marcação. Ele pode fazer um 4-1, 4-1, com a formação que a gente viu ali, com o Mike de um lado e o Juninho do outro, reforça o sistema defensivo, faz o Thiago Santos de primeiro volante, Tietê e Bruno Henrique como 2 meias, e na mesma linha com o Roger Guedes de um lado e do outro, pode fazer isso também. O fato é que o Palmeiras não tem uma formação que você saiba de memória, né? Hoje, o Flamengo é mais conhecido do torcedor porque se repete mais vezes. E aí, Quesada? Eu também acho que vai ser Tietê. Agora, é claro, o Tietê joga ou na lateral direita ou no meio campo. Provavelmente na ala direita, com o Thiago Santos e o Bruno Henrique. E aí o Zé Roberto, nessa escalação do Tietê na ala, o Zé Roberto fazendo a função do Guerra, com o Dudu de um lado, o Roger Guedes do outro e o William centralizado ali como o falso 9. E do outro lado, o Michel Bastos é um cara que conhece muito bem a posição. Para mim, um jogador melhor que o Egídio. Mas acho que a briga está entre os dois. Até porque o Cuca disse que ainda está preparando o Michel Bastos para voltar a jogar nessa posição. Detalhe, no São Paulo ele jogava do lado direito. Muitas vezes ele jogou do lado direito mais avançado que aquela coisa de trocar o pé, não é? Hoje ele está voltando para a posição, ao que me consta, onde ele não queria atuar no São Paulo, que era na ala esquerda. Quer dizer, o mundo gira e tal, e agora ele está vendo que tem tanta gente disputando posição nesse meio campo, que é melhor brigar com o Egídio. Ou seja, ganhar do Egídio, porque aí, com todo respeito ao Egídio, né, fica mais fácil para ele. O PVC, ele é especialista da posição, como é o Egídio. Agora, entre os dois, parece que a torcida do Palmeiras entende como Quesada que o Michel é melhor do que o Egídio. Agora, esse negócio de colocar o Juninho ali, quer dizer, até quando? Não, até definir um time. E aí, eu acho que esse jogo tem mais risco para o Flamengo do que para o Palmeiras, em função de o Palmeiras ter definido não o time. A estratégia de jogar contra o Flamengo, contra o Sport, contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e depois viajar para Atibaia para formatar o time que vai ganhar supostamente do Barcelona de Guayaquil. Então isso criou um compromisso no jogo da Libertadores e tirou, de certa maneira, a cobrança dos jogos do Brasileiro. Embora, claro, se ficar em 8º lugar, se distanciar da vaga na Libertadores, vai começar a pegar também, como a torcida já foi protestar no sábado. Só vale lembrar um detalhe. Eu não acho que tem uma definição da posição que o Michel Bastos vai jogar. Ou a única que ele disputa. No domingo, contra o Vitória, ele entrou pelo lado direito. Né? Ele faz o passe do gol, o quarto gol. É verdade. O quarto gol, ele faz o passe com o pé trocado, do lado direito ele bate cruzado de pé esquerdo e o Dudu entra por dentro para fazer o gol. Então ele está variando, hora do lado esquerdo, hora na minha direita, hora na lateral esquerda, hora na ponta direita, que é um reflexo desse time que não tem uma definição clara. Qual é o time titular do Palmeiras? Fernando Praz, aí o torcedor vai dizer, não, está na hora de jogar o Jailson. É o Mike, não, mas o Mike não marca o suficiente, pode ser o Tietê, como foi contra o Corinthians. É o Mina. Até o Fabiano já foi ali. Pois é. É o Edu Dracena, mas joga o Luan. É o Egídio, mas já jogou o Zé Roberto, pode jogar o Juninho.
é o Felipe Melo, mas o Thiago Santos vem jogando mais pela lesão do Felipe Melo. O Felipe Melo jogou no domingo, volta o Thiago Santos. Então, quem tem claro, você tem Roger Guedes, Guerra e Dudu. E o Guerra vai ser poupado do jogo contra o Flamengo. Então você tem Roger Guedes, Willian e Dudu. Não tem uma definição de equipe, esse é um ponto importante do Palmeiras, que já assumiu isso. O Cuca não sabe o que fazer, ele sabe, ele deixou claro que ele não conseguiu fazer até agora o que imaginou que podia fazer. E vai tentar fazer a solução desses problemas que a gente está apontando lá em Atibaia, depois do jogo do Cruzeiro, e tentar classificar contra o Cruzeiro também. A gente já vai falar mais do Flamengo, perdão, Quesada. Já estamos em julho e não temos um time, hein? Com tantos contratados. Já estamos em dezembro daqui a pouco, né? O Zé Roberto, isso é certo, o Zé Roberto não é mais lateral esquerdo no Palmeiras. A ideia é colocá-lo no meio-campo. Inclusive vai ser PVC e Vilani e palmeirense, especialmente palmeirense, muito difícil a gente ver o time com a mesma escalação, na mesma escalação, Edu Dracena e Zé Roberto. Do lado esquerdo. Acho pouquíssimo provável, a não ser numa extrema urgência, numa necessidade de jogo, né? De repente tem jogadores suspensos, machucados, tal, isso pode acontecer. Mas, Vilani, dificilmente a gente vai falar de uma escalação com Praz, por exemplo, Tietê, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto. Pode até ser que o Zé Roberto jogue uma outra partida na ala esquerda, mas esse zagueiro não será o Edu Dracena. Isso vocês podem ter certeza. Aconteceu, desde que o Cuca chegou, ele escalou Edu Dracena do lado esquerdo das zagas e Zé Roberto na lateral esquerda nos 2 primeiros jogos, Vasco e Internacional. Depois ele escalou Edu Dracena com o Zé Roberto na lateral, quando o Edu Dracena jogou do lado direito. E aí, numa emergência, 2 semanas atrás, ele precisou do Zé Roberto na lateral com o Edu Dracena, fazia um tempão que ele não fazia. E aí eu estou de acordo com o Quesada, a gente tinha falado até sobre isso. Quando o Zé Roberto jogar eventualmente na lateral, não é Edu Dracena do lado esquerdo da zaga, pode ser do lado direito. Mas essa combinação do lado esquerdo da zaga, que é a combinação mais lenta, raramente, para não dizer nunca, vai aparecer. Vamos falar um pouco mais do Flamengo? O Flamengo, pelo que eu estou entendendo do comentário de vocês, é favorito para o jogo? Eu não acho que tem um favorito, acho que o jogo para empate, mas o Flamengo precisa da vitória. Muito reforçado isso, assim, acho que o Zé Ricardo é um técnico que no primeiro tropeço tem sempre quem reclame, a torcida pegando muito no pé dele. A diretoria não. Mas assim, o fato da entrevista de domingo, ele ter falado muito sobre uma coisa é brigar para ser campeão, outra coisa é ter obrigação de ser campeão. E muita gente pegou essa frase para dizer, para achar que ele está num momento de intranquilidade. Eu nem acho que esteja, mas ele tem que saber lidar com a pressão e com as palavras. Porque se as palavras forem mal empregadas, dá a impressão de que ele não está suportando a pressão. O Zé Ricardo é o técnico na história dos pontos corridos, no Flamengo, que mais rodadas passou na zona de classificação da Libertadores, são 27. O Vanderlei Luxemburgo vem em segundo lugar com 22. Mas só um contraponto. Nenhum técnico anterior teve um time tão forte como esse. Sim, é resultado de um trabalho que o Flamengo tem se aprimorado ano após ano e o Zé Ricardo pegou esse trabalho. Por outro lado, ele não pegou, e a dívida que ele tem, nenhuma rodada ele ficou na liderança. Nenhuma. Mas também não é uma coisa só do Zé Ricardo. O Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro desde a 15ª rodada de 2011. São 6 anos sem assumir a liderança do campeonato. E se você for voltar mais, o Flamengo ficou 11 rodadas com o Caio Júnior em 2008, 2 rodadas com o Andrade em 2009 e as rodadas do Luxemburgo, 2 rodadas em 2011. O Flamengo liderou muito pouco, o que é resultado desses 15 anos em que o Flamengo não foi um clube organizado como é hoje. Mas também você chegar a transformar num clube organizado e de cara ter um compromisso, agora vai ser campeão, também desconhecer um pouco a realidade do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não é o Campeonato Alemão que o Bayern monta o time e vai lá e é campeão todo ano. Tem um equilíbrio. O Flamengo tem um compromisso de brigar para ser campeão. Mas eu acho que a expectativa está em cima do dinheiro, né, PVC? Sim. Porque aí não tem equilíbrio. Claro. Aí o Flamengo é quem ganha, até por mérito, por ter se organizado, mas no dinheiro de televisão, Corinthians e Flamengo vão sempre ser cobrados. E o Palmeiras. E o Palmeiras porque ganham. E o Santos é um herói.
Porque se Exato. a gente for levar em conta só o dinheiro, a gente esquece o Santos. O Santos está em terceiro lugar, é um fenômeno. O Santos foi vice-campeão brasileiro, por quê? O que aconteceu? Não é legítimo a torcida esperar título, uma vez que o Flamengo se organizou, saneou suas dívidas e arrecada mais do que os outros, contratou jogadores importantes, jogadores de Copa do Mundo, jogadores rodados em clubes da Europa. Tem uma hora que não dá mais para esperar, eu acho que a hora é agora mesmo. É legítimo ter o compromisso. Agora, você não pode ter a ilusão de que porque você montou um time com mais dinheiro e com mais reforços, você vai ser campeão necessariamente. Você pode ter o compromisso de ser campeão. Dezembro, 38ª rodada, foi vice-campeão, você acha que é insuficiente? Demite o Zé Ricardo. Perfeito. Ninguém está dizendo que o Zé Ricardo vai ser técnico vitalício do Flamengo. Sim, agora, menosprezar a dificuldade do campeonato, quando você diz, o Flamengo tem que ser campeão, obrigação é ser campeão. Parece torcida uniformizada que vai para o estádio depois de perder a Libertadores. O Brasileirão virou obrigação. Não dá para dizer que é obrigação, porque não é campeonato, não é o Bayern que está jogando alemão. Tem um equilíbrio, tem disputa. Se no final do campeonato você julgar que o resultado é insuficiente, perfeito. Ó, troca essa comissão técnica. Eu queria ouvir o Quesada. Das 4 frentes que o Flamengo tem, a única que não serve é a Primeira Liga. Qualquer uma das outras 3, Sul-Americana, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, enfim, me parece que encheria a barriga desse torcedor faminto, né? Menos do Campeonato Brasileiro e as outras duas, né? Porque no Campeonato Brasileiro há essa distância. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho assim que o Zé Ricardo e o Cuca estão reclamando de barriga cheia. Porque o produto, o material humano, eles têm à disposição para fazer 2 times mais competitivos do que São Palmeiras e Flamengo. Aí existem vários motivos e desculpas. É fato que essa saída do Cuca do ano passado e a chegada agora atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento do trabalho do Cuca. Provavelmente se ele não tivesse saído, alguns jogadores não teriam sido contratados, né? Porque alguns jogadores foram contratados sem a anuência do atual técnico do Palmeiras. Presumo eu que com a anuência daquele que era o treinador nesse período, entre um Cuca e outro Cuca, o Eduardo Batista. Então, o Cuca tem isso em defesa dele. Olha, alguns jogadores não estão dentro daquele plano de trabalho que eu tinha. Acho que também é um pouquinho de desculpa, porque alguém vai reclamar da contratação, por exemplo, do Borja? Eu acho que não deveria. Do Guerra? Eu acho que ele só acrescentou. Do Felipe Melo? Eu acho que ele também só acrescentou. Então, na minha visão, o Palmeiras ficou muito mais forte do que aquele elenco do ano passado. Falta de tempo para treinar, a gente fez uma conta aqui, Vilani. Sabe quantos jogos o Palmeiras fez na temporada? Me ajuda aí, PVC. 37. 37. Não, com o último 38. 38. Corinthians 41. Foi para 41. O Corinthians fez 41 jogos contra 38 do Palmeiras. Aí eu pergunto, quem teve mais tempo para treinar? Não, mas no caso do Cuca, não, né? O caso do Cuca, nesses 64 dias que ele dirigiu o Palmeiras, ele teve quarta e domingo toda semana, desde 9 de maio, estreou 14 de maio, 14 de maio, 18 de maio, 21 de maio, cada 3 dias um jogo. Agora eu retruco. Agora eu retruco. Nesses 64 dias, agora eu retruco. Mas como clube, sim, né? Nessas 4 semanas, nesses 64 dias, o Corinthians teve 4 semanas livres. Tá, ok. Mas no início do trabalho do Carille, o Carille não tinha todo esse tempo para... Ele jogava praticamente quarta, final de semana, final de semana. Mas teve a pré-temporada. E nem elenco. Mas o Palmeiras não teve? Não, teve a pré-temporada com outro técnico. Aí esse é o grande problema. Então, você inverteu. São duas comparações. Entre clubes, né? Palmeiras e Corinthians ao todo na temporada. E tem uma observação para a troca de técnico do Palmeiras. Isso que não aconteceu. E de filosofias. A conta do Palmeiras não pode caber inteira nas costas do Cuca, porque ele não era o técnico do início da temporada. Isso eu entendi.
Agora, a quantidade de jogadores à disposição, montagem de elenco e número de jogos, está tudo a favor do Corinthians, inclusive a posição na tabela do Brasileiro. Eu acho que assim, a grande comparação do Cuca, para mim, do Cuca, e o Cuca ninguém está dizendo aqui que o Cuca está fazendo mais do que a expectativa. O Palmeiras do Cuca está abaixo da expectativa. Partimos todos dessa premissa, certo? Está abaixo da expectativa. Imaginava-se, quando o Cuca assumiu o lugar do Eduardo Batista, que o time subiria de produção e estaria na parte de cima. Inclusive o Cuca achava isso. Tanto que ele declarou isso na entrevista semana passada, depois do jogo contra o Corinthians. Agora, o que tem de comparação? O Levi Coupe. O Levi Coupe assumiu com metade do tempo que tem o Cuca, teve jogos só quarta e domingo e tem o time em terceiro lugar do campeonato. Não é um time absolutamente equilibrado, fez uma partida péssima contra o Vasco no domingo passado, mas o nível de resultados é dentro do que se imaginava. Ele está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, continua invicto na Libertadores, está na decisão da Copa do Brasil, nas quartas de final da Copa do Brasil. O Cuca não teve nenhuma quarta-feira livre, nenhuma semana livre. Daí ele tentar criar uma semana livre indo para Atibaia daqui a 10 dias. Por que ele vai para Atibaia? Para tentar corrigir um rumo que ele achou que ia ser mais simples e que não é. Que ele imaginou-se que seria mais simples e que não foi. Era para ser melhor? Claro que era. Uma das razões pelas quais não foi, ele não teve nenhuma semana livre. Podia ter conseguido resolver mesmo sem a semana livre, mas não conseguiu. E o fato de ter quarta e domingo, são 27 jogos em 3 meses que os times que têm 3 competições farão até o dia 27 de agosto. Complica, claro que complica. Mas não é justificativa, não é absolvição. Não é que não tem a culpa de nada. Não vamos esquecer que o Grêmio está envolvido em 3... Só para encerrar, Vilene. Está envolvido, me ajude aí, em 3 competições. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O time está ótimo na Copa do Brasil, excelente na Libertadores e faz um grande Campeonato Brasileiro. Mas é o caso como o do Carille, que você fez o trabalho com começo, meio e fim. E perdeu jogadores importantes. Perdeu um Douglas, que era titular absoluto. Por lesão. O Maicon, que é titular, não tem jogando. Perdeu posição, mas daqui a pouco perde o Luan. Não, pode perder se for por venda. Mas tem uma coerência no trabalho desde a pré-temporada. Com o mesmo técnico, o mesmo jeito de trabalhar. A questão do dinheiro é muito importante no futebol e não é só no Brasil, em qualquer canto do mundo. Eu até, de intrometido aqui, participar da pesquisa, que na verdade, que fica à disposição de quem curte o programa com a gente na hashtag Rodada Fox, acho que o Flamengo tem obrigação já de ser campeão. A torcida do Flamengo teve paciência para apoiar times ruins, que eram apenas para se manter na primeira divisão enquanto a diretoria organizava a casa. Isso já não, esse passo já foi dado, esse pretexto já não existe mais. O Flamengo trouxe jogadores de peso, o Everton Ribeiro acaba de chegar e foi 2 vezes eleito o melhor jogador do Brasil. O Diego já jogou na seleção brasileira. Giovani foi uma grande promessa que saiu dos... Enfim, todos esses caras que chegaram para não conquistar um título na temporada, para mim seria muito frustrante. E não vale, na minha opinião, é só a minha opinião, não vale computar a Primeira Liga. Não, nem Campeonato Carioca. Nem Campeonato Carioca. Perfeito. Porque o time, claro, o Flamengo esse ano ganhou um título depois de 3 anos. Isso. Não é o título que a torcida deseja. O que eu estou colocando não é em relação a terminar o ano sem título nenhum. Jogando Copa Sul-Americana, fracassando na Libertadores, porque fracassou. Digamos até que a Copa Sul-Americana, mesmo ganhando o título, seja parte do fracasso da Libertadores. Mas então vamos separar dois títulos. Mas é um título internacional, né? É um campeonato que também leva a Libertadores para a fase de grupos do ano que vem. Aliviaria muito até o brasileiro a conquista da Sul-Americana. Para ser rigoroso com o Zé Ricardo, digamos que precise de um entre 2 títulos, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. O que eu acho que de fato é pesado é você dizer... obrigação. A obrigação ganhar é ser brasileiro. Campeão brasileiro. Entendi. Claro que é o compromisso. Mas a gente precisa olhar para o Campeonato Brasileiro e entender o que é o Campeonato Brasileiro, Entendi. o nível de dificuldade que ele tem. Quesada, você disse quem é favorito para amanhã? Não vejo nenhum favorito. Como o PVC. Nós fizemos, inclusive, hoje aquela brincadeira do Duelo Fox, né, para ver o equilíbrio dos times. E durante o expediente, Vilani, deu 6-5
6 posições, né? 6 jogadores do Flamengo e 5 jogadores da equipe do Palmeiras. Depois fizemos o técnico, Zé Ricardo Cuca, e deu Cuca, eu acho que é uma demonstração do equilíbrio, né, envolvendo essas duas equipes. Só para ficar claro de novo, para não parecer generoso demais com o Zé Ricardo, acho difícil impor como obrigação ser campeão brasileiro, mas não exclui que você termine campeão na Copa do Brasil e que a diretoria julgue que é insuficiente o vice-campeonato. Não, eu entendi. Ficaria como o Palmeiras fez. Em dezembro. É mais difícil trocar em meio à temporada, claro, né? Complicam-se as coisas, né? É melhor esperar. Termina o trabalho e avalia. De um técnico que, inclusive, está no clube desde o ano passado. Vamos então falar a partir de agora de Avaí e Corinthians. O líder do campeonato